Olá, eu me chamo professora Alcélia e hoje nós vamos conversar um pouco sobre 3 concepções de gramática. Muitos são os mitos, as dúvidas e as verdades que giram em torno do conceito do que vem a ser gramática. Para muitos há uma grande dificuldade na compreensão, no falar e no escrever da tão temida gramática. E o que viria a ser gramática? Fazermos uma pergunta simples para uma turma de alunos ou para um pequeno grupo de pessoas como "Você sabe língua portuguesa?" pode nos trazer uma grande surpresa, pois quase sempre obtemos como resposta não, eu não sei língua portuguesa. Poderíamos nos questionar o porquê dessa resposta. Quase sempre a negativa em dizer que não domina ou que não sabe a língua portuguesa vem do entendimento de que saber língua portuguesa é saber gramática normativa, que é um dos tipos de gramática que nós vamos falar hoje, gramática tradicional. Enquanto, na verdade, dominar a sua língua materna não está ligado necessariamente, não está ligado a dominar as regras da gramática normativa. Bem, partindo dessa reflexão do que vem a ser a gramática normativa, nós vamos discutir um pouco, como eu disse anteriormente, sobre 3 tipos de gramática. Começaremos definindo o que vem a ser gramática. Bem no entendimento do que está proposto no dicionário, seria um conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada. Daí começam os medos em assumir se sabemos ou não gramática, porque quase sempre vem ligado ao domínio do correto, do falar e do escrever. Bem, nós temos 3 tipos de gramática. Gramática que nós vamos discutir hoje: a gramática normativa, tradicional, a gramática descritiva e a gramática internalizada. Bem, professor, e todas 3 são de conhecimento de todos nós? Surgem essas questões. Todos nós temos o conhecimento dessas gramáticas. Qual dessas gramáticas de fato nós sabemos? Qual delas nós aprendemos na escola? Na verdade, qual delas nós fazemos uso durante quanto tempo na vida? Qual dessas gramáticas de fato está associado ao uso que cada um de nós falantes fazemos da nossa língua materna, a língua portuguesa? Bem, na verdade, cada uma tem um espaço bem demarcado no uso que nós fazemos da língua, ou seja, na sua modalidade escrita ou na sua modalidade falada. Comecemos pela gramática normativa, também conhecida como gramática tradicional. Se originou na Grécia Antiga e o objetivo dos gregos era qual? Era associar e entender a relação entre linguagem e pensamento. A gramática normativa vem de prescrever, de determinar, de normatizar o uso que vamos fazer da modalidade preferencialmente escrita da língua. Tá? Ela é ensinada nas escolas e é concebida como conjunto de normas para bem falar e escrever. E essas normas para o bem falar e bem escrever são estabelecidas no bom uso da língua e é consagrada esse bom uso da língua pelos bons escritores. Então, nesse sentido, saber gramática significa dizer que alguém conhece as regras e domina nocialmente essas regras e operacionalmente. Então, quando você vai para o espaço da escola, você tem um conhecimento da sua língua materna, evidentemente, mas na escola nós temos o ensinamento da gramática normativa, das regras que regem o bem falar e o bem escrever, das regras que são estabelecidas pelos especialistas. Então, a gramática normativa ou gramática tradicional é a gramática que é ensinada na escola, tá? É a gramática que é ensinada na escola. Para essa concepção de gramática, a gramática normativa, ela é vista como algo, como eu já disse, são normas que devem ser seguidas e algumas construções que nós utilizamos no nosso falar são consideradas agramaticais, como por exemplo, eu vi ele ontem, o menino saiu, os meninos saiu correndo, me empresta seu livro, vende-se frangos, o homem que eu saí com ele, nós trabalha para os homens, o chefe pediu para me dizer a vocês que está tudo bem. São frases que costumeiramente nós ou proferimos algumas delas ou ouvimos sendo dita por algumas pessoas. Estão erradas essas frases?
Bem, dentro da concepção da gramática normativa, sim, elas são consideradas agramaticais. Agora, considerando outro tipo de gramática que nós vamos ver daqui a pouco, não, elas não podem ser consideradas erradas. Mas para não causar nenhuma dúvida e nenhuma confusão nesse momento, cabe compreender que a gramática normativa ou tradicional são as regras estabelecidas para as normas do bem falar e do bem escrever, e essas regras são estabelecidas pelos bons escritores e os especialistas, e essa gramática é ensinada na escola, ok? O nosso segundo tipo de gramática, ou a nossa segunda concepção de gramática, é chamada de gramática descritiva. Porque, na verdade, essa gramática descritiva, diferentemente da gramática normativa, que prescreve, que normatiza o uso, a gramática descritiva, ela vai descrever a estrutura e o funcionamento da forma e da função da língua. Tá? A gramática nessa concepção, ou seja, a gramática descritiva, ela é um sistema de noções mediante as quais descreve os fatos de uma língua, permitindo associar a cada expressão dessa língua uma descrição estrutural. E ao permitir essa descrição estrutural, é possível estabelecer regras de uso, de modo que é também possível separar o que é gramatical de agramatical. Vamos rever o conceito. A gramática descritiva, ela faz uma descrição da estrutura e do funcionamento da língua, possibilitando assim a descrição de fatos dessa língua e permitindo a associação de cada expressão da língua a um uso, o que possibilita, como eu já disse anteriormente, a separação entre gramatical e não gramatical, entre o que é gramatical e o que não é gramatical. Gramatical para a gramática descritiva seria o quê? Tudo aquilo que atende às regras de funcionamento da língua de acordo com a determinada variedade linguística. Ponto bem importante tocado agora nesse momento é a expressão variedade linguística. Vejamos que, anteriormente, ao mencionar a gramática normativa, deixei bem claro na minha fala que a gramática normativa, ela normatiza, ela prescreve, então ela não admite variedades linguísticas. Para ela, o que é certo é a variedade padrão normatizada, a gramática normativa. Já a gramática descritiva, que possibilita a descrição da estrutura e funcionamento da língua, permite que observemos o uso que cada falante faz dessa língua, distinguindo o que é gramatical e não gramatical, tá? Observando as regras de funcionamento desta língua que estão presentes em determinadas variedades linguísticas. Diferentemente da gramática normativa, que aceita apenas o uso da variedade padrão, a gramática descritiva, neste momento, nos abre o leque da possibilidade de uso da língua, do funcionamento da língua, aceitando, portanto, as variedades linguísticas. Por fim, nós temos a nossa terceira concepção de gramática, que é conhecida como um conjunto das regras que o falante de fato aprendeu e das quais lança mão a falar. É aquela gramática que nós já temos internalizada, ou seja, que nós aprendemos no nosso seio familiar, a convivência com as outras pessoas, com os grupos, e que nós já levamos para a escola. Quando nós chegamos na escola para aprender a gramática normativa, nós já temos a gramática internalizada. Então, a gramática internalizada, ela corresponde ao saber linguístico que o falante de uma língua desenvolve dentro dos seus certos limites impostos pela própria dotação genética humana em condições apropriadas, né, de natureza social e antropológica. Então, nós somos, obviamente, inseridos num grupo familiar e após da família ou outras pessoas da sociedade e temos essa gramática internalizada. Então, a gramática internalizada, né, que é o conhecimento que o falante possui dessa língua, ela não depende da escolarização, diferentemente da gramática normativa, tá? Ou de quaisquer outro processo de aprendizado sistemático, mas ela depende de quê? Da ativação do amadurecimento progressivo da própria atividade linguística do falante, tá? Não existem livros para a gramática internalizada. A gramática internalizada, ela vai se desenvolvendo no decorrer da vida do falante, né? Desenvolvendo a sua competência, que é individual, a competência, que é o conhecimento que ele possui da língua, e o seu desempenho, que é o uso que o falante faz da língua. Então, recapitulando, nós temos 3 tipos de gramática aqui comentados com vocês. A gramática normativa, ou tradicional, que defende o bem falar e o bem escrever, tá certo? A variedade padrão, a descritiva, que descreve o funcionamento da língua e aceita as variedades linguísticas, e a gramática internalizada, que depende da maturação, o amadurecimento progressivo que cada um já temos da língua e que nascemos com ela. Até a próxima!